Você acha que as pessoas que estão sorrindo todos os dias para você te adoram? Você ainda acredita em Papai Noel? Você acorda todos os dias e vai trabalhar. Cumprimenta as pessoas. Sorri. Faz o seu melhor. Mas uma pergunta te corrói por dentro. Por que parece que ninguém realmente está do seu lado? Você já sentiu aquele olhar, aquele meio segundo a mais quando você conquista algo, quando realizou algo importante? Já percebeu aquele silêncio estranho quando você compartilha uma boa notícia? Aquele elogio que soa vazio, como se as palavras estivessem sendo forçadas para fora da garganta da pessoa que está à sua frente. Ok, então pare e preste bem atenção nisso. A verdade é dura, mas alguém precisa te contar. E não será com gentileza, porque gentileza é parte da ilusão que te mantém cego quase o tempo todo. As pessoas ao seu redor, aquelas que você chama de amigos, colegas, até familiares, carregam dentro de si algo que nunca confessarão abertamente, um sentimento primitivo, instintivo, inevitável. Elas te odeiam, não sempre, não completamente, não o tempo todo, mas em momentos específicos. Especialmente quando você brilha um pouco mais, quando você alcança algo que elas desejam, quando sua simples existência as lembra do que elas não são tão boas assim. Quer saber se isso é verdade? Então olhe para dentro de você mesmo. Este ódio vem de algo que é inevitável nos seres humanos. Todos nós sentimos inveja uns dos outros. Estamos sempre nos comparando, estamos sempre medindo e sempre desejando que os outros não sejam melhores que nós, porque se forem melhores, isso dói. Você deve estar pensando, não pode ser. Eu não sou tão cego assim. Claro que algumas pessoas podem não gostar de mim, mas a maioria não me odeia. Este ódio não é exceção, é regra. E se você continuar acreditando que é amado incondicionalmente, você será destruído por essa ingenuidade. Hoje vamos descer até o fundo dessa verdade. Vamos entender porque o ódio é a moeda corrente das relações humanas e como você pode se proteger disso. E mais importante, vamos aprender como transformar esse conhecimento em poder. Usar o ódio dos outros para seguir em frente e proteger aqueles que realmente te amam. Porque no final, quem entende o ódio controla o jogo. Quem permanece cego é apenas mais uma peça sendo movida. Por que então estamos tão iludidos? De onde vem isso? Se o ódio é o padrão, por que todos estão sorrindo para mim? Você cresceu acreditando em bondade. Seus pais disseram que as pessoas no fundo são boas. Seus professores ensinaram sobre compaixão. A sociedade inteira te vendeu a ideia de que humanidade significa amor, empatia, conexão genuína. Mentiras, todas elas. Esse não é o mundo real. Tudo um jogo para fazer você se comportar como eles querem. Não porque bondade não exista, mas porque você foi ensinado a acreditar que ela é gratuita, automática, incondicional, que as pessoas te amam simplesmente porque você existe, que a amizade é pura, que a lealdade é natural. A verdade que ninguém te contou é que todo ser humano é movido por um único motor, o interesse próprio. Cada sorriso, cada gesto gentil, cada palavra carinhosa existe porque serve a quem a oferece. Sim, exatamente isso que você ouviu. As pessoas fazem isso pelo bem delas mesmas, não porque elas são ruins, mas porque o ser humano é assim mesmo. As pessoas não fazem nada por nada, elas calculam. Mesmo que inconscientemente, calculam o que ganham com cada interação, calculam quanto vale parecerem boas, calculam quanto podem ganhar com isso. Calculam quanto vale a sua generosidade, a sua posição e o seu valor para elas. Pense na última vez que alguém te ajudou. Você sentiu gratidão, certo? Achou que era amor genuíno, preocupação verdadeira? Mas pergunte a si mesmo, essa pessoa continuaria te ajudando se você não pudesse oferecer nada em troca? Se você perdesse sua posição, seu dinheiro, sua influência, suas conexões? A resposta vai te machucar, mas você já sabe qual é. O ser humano não é programado para amar sem motivo. O ser humano está sempre calculando, mesmo inconscientemente. Somos animais sofisticados, sim, mas ainda animais. E todo animal protege primeiro seu próprio território, sua própria sobrevivência, seus próprios interesses. E não tem nada de errado nisso.
Quando você serve a esses interesses dos outros, você é útil. Quando para de servir, você se torna descartável. E você não quer ser descartável, certo? Então observe o mundo corporativo. Ali a máscara cai mais rápido e é mais fácil de perceber a verdade que em outros ambientes são melhor escondidas. Um colega que te elogiava ontem te apunhala pelas costas hoje, porque surgiu a oportunidade de uma promoção. O chefe que dizia que você era essencial te demite sem pestanejar, quando precisa cortar custos. A empresa que falava em família te substitui em uma semana e te deixa sem nenhum remorso. Mas você pensa, mas no mundo corporativo é diferente, é competitivo, as pessoas são frias ali. Errado. O mundo corporativo apenas revela a verdade, com muito mais clareza, daquilo que acontece em todo lugar. Na sua família, no seu círculo de amigos, no seu relacionamento amoroso. A diferença é que em outros ambientes as pessoas são melhores em esconder, ficando muito mais difícil de perceber a realidade escondida em detalhes sutis. Olhe bem ao seu redor. Preste atenção aos detalhes mais escondidos nas pessoas mais próximas. Seu irmão, por exemplo, que sempre pareceu te apoiar. Ele sente um aperto no peito quando você compra um carro melhor que o dele. Claro que ele vai te elogiar. Sua amiga, a qual sempre comemora suas conquistas. Ela vai para casa e se compara com você. Isso a faz se sentir pequena, se sentir menor. Até mesmo o seu parceiro, o qual diz te amar incondicionalmente. Ele guarda pequenos ressentimentos cada vez que você se destaca mais que ele. Pode ser difícil quando se está na mesma carreira. Isso não os torna monstros, os torna humanos. E humanos são movidos por comparação, por hierarquia, por competição. Não porque os humanos são maus, mas porque são assim mesmo. Isso é totalmente normal. Isso é o esperado. Isso sempre foi assim e sempre será. E preste atenção bem nisso, porque é importante perceber e entender. A bondade humana existe, é enorme, mas ela é condicional. A bondade dura enquanto você não ameaça ninguém, enquanto você não se torna grande demais, enquanto você permanece no seu lugar na hierarquia invisível que governa todas as relações. No momento em que você quebra essa ordem, no momento em que você sobe um degrau acima de onde esperavam que você estivesse, a bondade se transforma. E o que surge em seu lugar não é indiferença, é algo muito mais perigoso. O que surge no lugar da bondade nestas situações tão comuns e corriqueiras? Sim, isso mesmo. Nestas situações aparece a inveja e dela surge o ódio, os sorrisos falsos e os comentários com segunda intenção sutilmente escondida entre as linhas. Mas, se você quer entender por que é odiado, primeiro precisa entender a força mais destrutiva da psique humana, a inveja. Inveja não é simplesmente querer o que o outro tem, é sentir dor física pela felicidade alheia. É um veneno que corrói por dentro, que transforma cada vitória do outro em derrota pessoal. E não se iluda e nem minta para si mesmo. Todo mundo sente inveja. Absolutamente todo mundo. Você também sente. Não minta para si mesmo. Certamente houve momentos em que você viu alguém conquistar algo e seu estômago se revirou. Momentos em que a felicidade de outro soou como um insulto pessoal. Momentos em que você desejou, mesmo que por um segundo, que aquela pessoa falhasse. É humano? Sim. É primitivo? Sim. É inevitável? Sim. A inveja nasce da comparação, e comparação está no cerne do ser humano, e é o hábito mais destrutivo que existe. Desde crianças somos ensinados a nos comparar. Quem tira a nota melhor? Quem é mais bonito? Quem tem mais brinquedos? Essa programação nunca termina, só se sofistica com o passar do tempo. Na vida adulta comparamos salários, casas, carros, parceiros, filhos, corpos, viagens, seguidores nas redes sociais. Tudo se torna uma competição invisível, onde ninguém declarou abertamente que está competindo, mas todos estão, sempre estão. E aqui está o problema. Quando você vence nessa competição não declarada, você se torna o inimigo. Pois é, isso é inevitável, é natural, e é assim que as coisas funcionam, apesar dos sorrisos nas faces das pessoas. Imagine que você e seu melhor amigo
começam na mesma posição na vida, mesma formação, mesmas oportunidades, mesmos sonhos. Vocês crescem juntos, apoiando um ao outro. Ou assim parece. Então, você começa a subir, consegue um emprego melhor, compra coisas melhores, viaja mais. Suas fotos nas redes sociais mostram uma vida que parece mais interessante. Seu amigo continua te parabenizando, continua sorrindo, continua dizendo que está feliz por você, mas dentro dele algo mudou. Cada conquista sua é uma pergunta dolorosa. Sim, uma pergunta que sempre irá vir. Por que ele e não eu? O que ele tem que eu não tenho? Essa pergunta não tem resposta satisfatória, porque admitir que você é melhor de alguma forma, mais dedicado, mais inteligente, mais sortudo, tudo isso machuca o ego dele. Então a mente encontra outra explicação. Você não merece nada disso. Você teve sorte demais. Você pisou em alguém. Você é falso. Essas narrativas protegem o ego ferido dele, e quanto mais você sobe, mais elaboradas elas ficam, até que o ressentimento se solidifica em algo permanente. Seu amigo ainda sorri para você, mas agora o sorriso esconde dentes afiados e cerrados. A inveja tem uma característica cruel. Ela pune o invejado, não o invejoso. Você que conquistou algo se torna o alvo. Você que trabalhou duro carrega a culpa pela dor de quem não trabalhou. Entender isso é importante para que possamos nos defender. Então, o que acontece quando você ganha? Quando você se destaca? Quando você consegue algo significativo? Sua vitória é transformada em crime, e isso acontece em todos os níveis. O empregado inveja o patrão. O patrão inveja o empresário maior. O empresário inveja o bilionário. O bilionário inveja quem tem mais bilhões. Não existe topo onde a inveja não alcança. Pior ainda, a inveja se disfarça. Raramente alguém admite que sente inveja. É um sentimento vergonhoso. Então a inveja se veste de outras roupas. Vira crítica construtiva, vira preocupação, vira advertência amigável. E é exatamente aqui que você precisa prestar atenção. Como identificar esta inveja? Alguns comentários são típicos. Você não acha que está trabalhando demais? Cuidado para não perder o que realmente importa. Esse carro não é um pouco exagerado para você? Tomara que todo esse sucesso não suba à sua cabeça. Cada frase dessas é inveja travestida de cuidado. É o veneno sendo servido em copo de cristal para que você não perceba o gosto amargo. E tem mais. A inveja se alastra. Uma pessoa invejosa contamina outras. Ela espalha seu ressentimento através de fofocas, de insinuações, de comentários sutis que plantam dúvidas sobre você na mente de terceiros. Aos poucos, você percebe que há uma atmosfera diferente ao seu redor. As pessoas estão mais distantes, mais frias, mais críticas. Mas por que as pessoas estão assim? Você não fez nada de errado. Seu único crime foi ter sucesso na frente de quem não teve. A comparação é o assassino da paz. Enquanto você se medir pelos outros, você será infeliz. E enquanto outros se medirem por você, eles te odiarão. Esse é o ciclo que aprisiona a humanidade. Então, a pergunta não é se você será invejado. Você será inevitavelmente no momento em que se destacar minimamente. A pergunta é: você vai permitir que essa inveja te paralise ou vai usá-la como combustível? Sim, é isso mesmo. Você pode usar isso ao seu favor. Mas agora você pode estar pensando, mas as pessoas são gentis comigo? Ninguém demonstra ódio. Todo mundo sorri. Exatamente. E aí está o perigo. Vivemos em uma sociedade de máscaras. Desde pequenos aprendemos que não podemos expressar o que realmente sentimos. Não podemos gritar quando estamos com raiva. Não podemos mostrar desprezo quando desprezamos. Não podemos revelar inveja quando invejamos. E é melhor que seja assim mesmo. A civilização exige que escondemos nossa natureza verdadeira atrás de uma fachada de educação, gentileza, cordialidade, e todos nós nos tornamos atores excepcionais. O colega que te odeia te cumprimenta com um sorriso todas as manhãs. A amiga que te inveja curte todas as suas fotos nas redes sociais. O familiar que ressente seu sucesso te abraça nos encontros de família.
Ninguém revela seus verdadeiros sentimentos porque revelar é perigoso. Pense, se seu colega demonstrasse abertamente que te odeia, ele seria visto como problemático, tóxico, alguém a ser evitado. Ele perderia a proteção do grupo. Seria isolado. Então ele esconde, ele sorri. Ele até te elogia, porque o elogio é a melhor camuflagem. As máscaras sociais existem por necessidade. Sociedades só funcionam quando há um nível mínimo de cooperação. E cooperação exige que enterremos nossos impulsos mais destrutivos. Mas enterrar não é eliminar. Os sentimentos continuam lá, fermentando, ganhando força na escuridão. Você já ouviu aquela expressão facada nas costas? Ela existe porque a maior parte das traições não vem de frente. Vem de quem está atrás de você, de quem você não está olhando, de quem você confiava. O ódio disfarçado é muito mais perigoso que o ódio aberto. Quando alguém te odeia abertamente, você sabe onde está o perigo. Você se protege, você se distancia. Mas quando alguém te odeia secretamente enquanto finge amizade, você baixa a guarda, você confia, você se abre. E quando a facada vem, você nem viu quem segurou a lâmina. Pense em quantas vezes você foi traído por alguém próximo. Quantas vezes alguém que jurava lealdade revelou seus segredos, espalhou mentiras sobre você, te sabotou quando você mais precisava de apoio. E antes da traição, essa pessoa parecia confiável, parecia amiga, parecia leal. A máscara era perfeita. Agora preste atenção nisso que vou te falar. Aqui está uma verdade desconfortável. Quanto mais próxima a sua pessoa está de você, mais ela tem a ganhar com sua queda. Sim, seu colega de trabalho compete com você pela mesma promoção. Seu amigo compete com você por status social. Seu familiar compete com você por aprovação e atenção. Proximidade não gera apenas amor, gera também ressentimento. Porque proximidade significa comparação constante, lembretes diários de suas diferenças, oportunidades infinitas de perceber quando você está indo melhor. E o pior, nem é isso. A sua vulnerabilidade está potencialmente maior e mais exposta para pessoas mais próximas. E as pessoas próximas conhecem suas fraquezas, sabem onde você é vulnerável, sabem quais botões apertar para te ferir. Essa informação é poder, e poder sempre é uma tentação para a pessoa quem o possui. Nas redes sociais, esse fenômeno se intensificou. Agora você não vê apenas o sucesso de pessoas próximas, você vê o sucesso performático de centenas, milhares de pessoas. E cada foto de viagem, cada conquista compartilhada, cada momento de alegria artificialmente iluminado e filtrado se torna uma flecha no seu peito. Por que a vida deles parece tão melhor? Por que você não tem isso? Por que você está ficando para trás? E quando você posta algo, quando compartilha uma conquista, você não vê o ódio, vê corações, vê comentários positivos, vê emojis de aplausos. Mas atrás de muitos daqueles likes, há dentes rangendo, a inveja disfarçada de admiração. Há pessoas que clicaram naquele coração com o mesmo sentimento com que cravam uma agulha em um boneco de voodoo. A máscara digital é ainda mais eficaz que a máscara física. É mais fácil mentir quando você não precisa olhar nos olhos. É mais fácil fingir felicidade pela conquista alheia, quando tudo que você precisa fazer é tocar uma tela. Então você vive em um mundo onde está cercado de pessoas que sorriem para você enquanto secretamente torcem pela sua queda. Isso não é paranoia, é observação fria da natureza humana. E a pergunta que você precisa fazer não é quem realmente gosta de mim, porque essa é uma pergunta que nunca terá resposta definitiva. A pergunta certa é: sabendo que sou odiado secretamente, como posso me proteger e ainda assim prosperar? Vamos falar sobre algo que ninguém te avisou quando você decidiu buscar o sucesso. Quanto mais alto você sobe, mais sozinho você fica. Sucesso tem um preço invisível. Você pensa que vai conquistar admiração, respeito, amor, e você conquistará tudo isso. Mas junto com isso vem algo que você não pediu: o isolamento. Por que isolamento? O sucesso traz isolamento? Não seria o contrário? Acontece que pessoas comuns não se sentem confortáveis perto de pessoas bem-sucedidas. Sua simples presença as lembra do que elas não alcançaram.
Cada conversa se torna uma comparação silenciosa. Cada interação carrega um peso que antes não existia. Você muda de carro e seus amigos comentam sobre como você está diferente. Você compra uma casa melhor e familiares fazem piadas sobre como você esqueceu de onde veio. Você viaja mais e conhecidos insinuam que você está se exibindo. Nada disso é verdade. Você apenas está vivendo o resultado do seu trabalho. Mas para quem não subiu com você, seu sucesso não é conquista, é traição. Traição ao grupo, à origem comum, ao pacto invisível de mediocridade compartilhada. Existe um fenômeno psicológico chamado Síndrome da Lagosta. Quando você coloca várias lagostas em um balde e uma tenta sair, as outras a puxam de volta para baixo. Não porque a lagosta tenha um plano maligno, simplesmente porque instintivamente tentam subir também. E usar a que está mais alta como apoio é o caminho mais fácil. Humanos fazem o mesmo. Quando você tenta subir, outros inconscientemente te puxam para baixo. Não necessariamente porque querem te destruir, mas porque sua subida ameaça a estrutura onde eles se acomodaram. Você agora está incomodando. E quanto mais você sobe, mais flechas vêm na sua direção, porque agora você não é apenas melhor que seus amigos próximos, você está entrando em novos níveis, onde novas pessoas te veem como ameaça. Isso mesmo, as flexas vêm tanto de baixo como de cima. O empresário pequeno só se preocupa com competidores locais. O empresário médio lida com competição regional. O grande empresário tem inimigos nacionais. O bilionário tem inimigos globais. A cada nível, novos jogadores entram no jogo e todos querem te derrubar. Isso vale para qualquer área. O escritor iniciante só precisa se preocupar com críticas de amigos. O escritor famoso enfrenta críticos profissionais, outros escritores invejosos, leitores que odeiam por princípio. A estrela de Hollywood não é atacada por falta de talento, mas por excesso de visibilidade. Visibilidade é alvo. Quanto mais você é visto, mais você é atirado. E aqui está a parte cruel. Muitas vezes, quem mais te ataca é quem você ajudou. Aquela pessoa que você ensinou e conduziu é justamente a que depois te apunhalou pelas costas. Aquele sócio que você confiou e que te traiu quando surgiu a oportunidade melhor. Aquele funcionário que você tratou bem e que espalhou mentiras sobre você após ser demitido. Por quê? Porque ajudar alguém cria uma dívida psicológica. Você já pensou nisso? Quando uma pessoa te ajuda, você fica em dívida com ela. Isso é sempre desconfortante e sempre te faz se sentir por baixo. E muitas pessoas preferem te odiar a se sentir em dívida. É mais fácil transformar você em vilão do que viver com a consciência de que devem algo a você. Então elas reescrevem a história. Você não as ajudou, você as usou. Você não foi generoso, você foi manipulador. Você não foi mentor, você foi controlador. Qualquer narrativa que alivie o peso da gratidão. Além disso, tem ainda um outro lado, não menos importante. O sucesso também atrai pessoas pelas razões erradas. Quando você não tinha nada, poucos te cercavam. Mas quando você conquista algo, surgem amigos de todos os lados. Mas serão amigos de verdade? Pessoas querendo estar perto de você, não por quem você é, mas pelo que você tem. Essas pessoas são perigosas porque te fazem acreditar que está rodeado de apoiadores, quando na verdade está rodeado de parasitas. Eles sorriem, elogiam, concordam com tudo que você diz, mas no momento em que você tropeça, no momento em que sua fortuna vira, eles desaparecem mais rápido que sua conta bancária. E você descobrirá dolorosamente que estava sozinho o tempo todo. Solidão no topo não é acidente, é consequência. Porque você não pode confiar da mesma forma. Porque cada nova pessoa pode ser um oportunista. Porque cada conversa pode ser calculada. Porque você nunca sabe se estão com você pela pessoa que você é ou pela posição que você ocupa. Mas não desamine. Alguns desistem aqui, pensam se sucesso traz ódio, isolamento, traição. Então por que buscar o sucesso? Por que não apenas viver mediocremente e ser aceito? Esta seria uma posição mais confortável?
Na verdade, este é um grande engano, uma ilusão ainda pior que a outra, uma farsa que te cobrará um preço ainda mais caro. Porque mediocridade não traz felicidade. Traz apenas segurança na irrelevância. Você será aceito, sim, mas como alguém inofensivo, insignificante, facilmente esquecível. O preço do sucesso é alto, mas o preço da mediocridade é muitas vezes mais alto. O preço da mediocridade é sua alma. Ok, se você chegou até aqui, então deve ter entendido que o ódio das pessoas é real, apesar de todas as aparências. Mas então o que fazer com isso? Chegamos à questão central. Como lidar com o ódio inevitável? Você tem duas opções fundamentais. Pode tentar ser amado ou pode escolher ser respeitado. E aqui está a verdade que vai doer. Você não pode ter os dois completamente, não o tempo todo, não em qualquer situação. Amor é condicional. As pessoas te amam enquanto você atende suas expectativas, supre suas necessidades, não ameaça seu ego. O amor humano é frágil, quebra com facilidade, evapora diante do primeiro conflito real de interesses. Medo, por outro lado, é constante. Uma pessoa pode parar de te amar, mas se ela te teme, esse temor permanece independente das circunstâncias. Medo gera obediência, mesmo quando o amor já morreu. Líderes que tentam ser amados por todos acabam fracos e fracassam. Porque no momento em que precisam tomar decisões difíceis, no momento em que precisam negar algo a alguém, no momento em que precisam punir alguém, o amor se transforma em ressentimento e ódio. O chefe que tenta ser amigo de todos não é respeitado, é explorado. As pessoas chegam atrasadas, faltam e entregam trabalho medíocre porque não há consequências reais. O amor não gera disciplina, gera permissividade. O pai que só quer ser amado pelos filhos não é obedecido. As crianças fazem o que querem, porque sabem que não haverá punição verdadeira. E quando crescem, elas o desprezam, porque a ausência de limites é interpretada como fraqueza. O líder político que busca agradar a todos acaba odiado por todos, porque ao tentar satisfazer grupos com interesses opostos, ele trai a todos. E traição é o caminho mais rápido para transformar indiferença em ódio. Medo, quando bem usado, não é crueldade, é clareza. Medo bem usado é estabelecer consequências reais para ações. É fazer as pessoas entenderem que há limites que não podem ser cruzados sem preço a pagar. O chefe temido não precisa gritar diariamente. Basta que todos saibam que ele pune quando necessário e que essa punição tem peso. O pai temido não precisa bater. Basta que a criança saiba que existem consequências inevitáveis para a desobediência. Medo cria estrutura e estrutura cria respeito. E respeito, paradoxalmente, pode eventualmente gerar uma forma mais profunda de amor. Sim, é isso mesmo. Não amor baseado em aprovação fácil, mas amor baseado em admiração por força, consistência, integridade. Mas cuidado, o medo que estamos falando aqui não é qualquer medo. Preste atenção, há um erro fatal que muitos cometem: confundir medo com ódio descontrolado. Gerar medo não significa ser tirânico, cruel, sem propósito, injusto. Isso não cria respeito. Cria apenas ressentimento e eventual rebelião. O medo eficaz é preciso, pontual, bem definido. Você pune comportamentos específicos, não pessoas aleatoriamente. Você estabelece regras claras e as aplica consistentemente, de forma clara e justa. Você não humilha por prazer, mas disciplina por necessidade. Há uma diferença entre ser temido e ser odiado sem controle. Ser temido significa que as pessoas respeitam seu poder e entendem os limites. Ser odiado descontroladamente significa que você criou inimigos que não têm nada a perder. E pessoas sem nada a perder são perigosas. Então a sabedoria está em calibrar. Ser cordial sempre, amável quando possível, implacável quando necessário. Dar às pessoas razões para te respeitar, não apenas razões para te temer. Mostrar força, mas também justiça, punir traições, mas recompensar lealdade. O líder verdadeiramente poderoso não é aquele que todos amam, nem aquele que todos odeiam. É aquele que todos respeitam. Respeito é a moeda mais valiosa.
porque sobrevive a mudanças de humor, a conflitos de interesse, a passagem do tempo. E respeito vem de consistência, de fazer o que você disse que faria, de manter suas promessas e suas ameaças, de não ceder a pressões quando você sabe que está certo, de não trair seus princípios por popularidade momentânea. As massas são volúveis. O que elas amam hoje, odeiam amanhã. O que elogiam numa temporada, destrói na próxima. Se você basear seu poder no amor das massas, você construiu sobre a areia. Mas se você basear seu poder em respeito conquistado por competência, por força, por consistência, você construiu sobre rocha. E quando as tempestades vierem, e elas sempre vêm, você permanecerá de pé enquanto os líderes populistas são varridos. Mas e o amor? Não é este o melhor caminho? Não é isso o mais importante. Amor é bonito, mas é luxo. Você pode aceitá-lo quando vier, mas nunca depender dele. Medo é ferramenta, respeito é fundação. Sobre essas bases, você constrói poder real, duradouro, inquebrável. A pergunta não é se você será amado, é se você será respeitado e se quando te testarem, você terá a força para manter sua posição. Agora, a parte que você estava esperando, como usar tudo isso a seu favor? Vamos falar sobre a prática. O que devemos fazer uma vez que despertamos para este conhecimento? Para a verdade inevitável, sem perder nosso coração e nossos entes queridos, mas sem ser atropelado pelo ódio e pelas traições. Primeiro, aceite que ser odiado é inevitável. Pare de tentar evitar. Cada minuto que você gasta tentando agradar quem já decidiu te odiar é um minuto desperdiçado, é energia perdida e perder o foco e desperdiçar sua força. Você não pode convencer alguém, movido por inveja, a parar de invejar. Não, isso não é possível. Você não pode fazer alguém que ressente seu sucesso comemorar suas vitórias. Mas cuidado, aceitar o ódio não significa gostar dele. Significa reconhecer sua existência e parar de lutar contra a realidade. Quando você aceita, você para de desperdiçar energia em batalhas impossíveis e começa a focar em estratégia, naquilo que é importante e que te levará à frente em seu caminho. Segundo, entenda que ódio é informação. Quando alguém te odeia, essa pessoa está te dizendo algo importante. Você está ameaçando ela de alguma forma. Você tem algo que ela quer. Você está em uma posição que ela deseja. Você representa algo que expõe as inadequações dela. Ódio é um termômetro de relevância. Quanto mais você é odiado, mais importante você se tornou. As pessoas insignificantes não são odiadas, são ignoradas. Se você está sendo atacado, criticado, invejado, parabéns, você importa. Use essa informação. Quando você identifica quem te odeia e por quê, você descobre seus pontos fortes. O colega que te odeia porque você é mais produtivo acabou de confirmar que sua produtividade é sua vantagem competitiva. Obrigado por apontar. Terceiro, nunca revele que você sabe. A pessoa que te odeia em segredo é menos perigosa que a pessoa que sabe que você descobriu. Aprenda o caminho das máscaras. Enquanto ela pensa que sua máscara está funcionando, ela mantém as aparências, age com cuidado, deixa espaços que você pode explorar. No momento em que você confronta diretamente, você força uma escalada, e isso é perigoso. Agora, ela precisa escolher entre recuar completamente ou atacar você abertamente. E ataques abertos são mais difíceis de controlar, causam maiores desgastes e maior prejuízo. Mantenha seus inimigos próximos, dizem, mas mantenha-os pensando que são amigos. Eu digo, deixe-os acreditar que a máscara funciona. Sorria de volta. Seja cordial sempre e silenciosamente proteja seus flancos. Não deixe brechas para os ataques deles. Quarto, use o ódio alheio como motivação. Cada pessoa que duvida de você, cada um que torce pela sua queda, cada invejoso que espera seu fracasso pode ser combustível para ser usado de forma construtiva. Existe prazer particular em provar que quem apostou contra você está errado. Quando você se sente cansado, quando pensa em desistir, lembre-se de todos aqueles que adorariam ver você desistir. Eles estão esperando para dizer, eu sabia, com um sorriso mal disfarçado. Não dê a eles essa satisfação. Transforme o veneno em remédio.
Cada crítica, cada ataque, cada tentativa de te diminuir se torna mais uma razão para continuar, para subir mais alto, para conquistar mais. Quinto, construa poder real, não apenas aparência de poder. Muitas pessoas focam em parecer poderosas. Carros caros, roupas de marca, posts performáticos nas redes sociais. Isso é teatrinho. E teatrinho atrai ódio sem oferecer proteção real. Poder verdadeiro é invisível até ser exercido. É ter competência que ninguém pode negar. É ter recursos que garantem independência. É ter informações que outros não têm. É ter relacionamentos estratégicos, não apenas conhecidos superficiais. Quanto mais sólido o seu poder, menos você precisa exibi-lo. E quanto menos você exibe, menos alvo você oferece para a inveja. Sexto, pratique indiferença estratégica. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda crítica merece atenção. Nem todo ódio merece reconhecimento. Não desperdice sua energia e seu humor. Quando você responde a cada provocação, você dá poder ao provocador. Você mostra que ele te atingiu, que ele importa, que ele pode te desestabilizar. Isso convida mais ataques. Mas quando você simplesmente ignora, quando você continua a sua trajetória sem sequer olhar para quem está gritando na plateia, você demonstra algo muito mais poderoso. Você mostra que essas pessoas são irrelevantes para você. Não é sobre superioridade moral. É sobre economia de energia. Você tem objetivos. Essas pessoas que te odeiam são obstáculos menores, ruídos de fundo. Quanto mais você foca nelas, mais tempo você perde, menos atenção você dá ao que realmente importa. Ignore até que seja impossível ignorar. E quando for impossível, haja de forma decisiva, rápida, seja implacável e volte a ignorar. Sétimo, cerque-se de pessoas que não se sentem ameaçadas por você. Elas existem, são raras, mas existem. São pessoas tão seguras de si mesmas, tão focadas em seus próprios caminhos, que seu sucesso não diminui em nada a percepção que elas têm de si mesmas. Essas são suas verdadeiras alianças. Não, as pessoas que te elogiam sem parar, essas muitas vezes estão mascarando inveja, mas as pessoas que te criticam construtivamente, que te desafiam honestamente, que comemoram suas vitórias sem que você perceba um brilho estranho nos olhos delas. Qualidade é melhor que quantidade. 10 verdadeiros aliados valem mais que 1000 admiradores falsos. E um verdadeiro aliado é alguém cujo sucesso você também celebra genuinamente, porque você entende que não estão competindo no mesmo espaço, mesmo que estejam na mesma área. Oitavo, documente tudo. Vivemos em uma era onde reputação pode ser destruída com acusações falsas, com histórias distorcidas, com narrativas inventadas. Seus inimigos invisíveis podem usar mentiras como armas, e mentiras bem contadas convencem multidões. Proteja-se documentando conversas importantes por escrito, acordos registrados, decisões com testemunhas. Não é paranoia, é precaução, é proteger não só o que é seu, mas também o que pertence à sua família, às pessoas que você ama e que te importam. Quando alguém tentar reescrever a história, você terá a verdade registrada. Nono, aceite que alguns relacionamentos precisam terminar. Há pessoas na sua vida que estão ali apenas por inércia, por história compartilhada, por costume. Mas se você observar com honestidade, perceberá que esses relacionamentos são tóxicos, drenantes, repletos de ressentimento mal disfarçado. Deixe-os ir. É doloroso, é assustador, mas carregar pessoas que secretamente te odeiam é como caminhar com pedras nos bolsos. Você pode fazer, mas vai chegar mais longe se soltar o peso morto. E sim, isso significa que você terá menos pessoas ao redor, mas prefira a solidão consciente do que a companhia venenosa. Solidão você controla, traição te pega de surpresa. 10º, e talvez mais importante, nunca deixe o ódio alheio te transformar em alguém amargo. Isso é muito importante. Este é o maior perigo. Quando você percebe que é odiado, quando você entende que as pessoas usam máscaras, quando você vê a falsidade e a inveja por toda parte, há uma tentação terrível de endurecer completamente, de parar de confiar em qualquer um,
de tratar todo mundo como inimigo em potencial. Perigo de se tornar cínico, frio, impiedoso. Tenha dó deles. Eles não merecem outra coisa. Não caia na armadilha de se tornar uma pessoa rancorosa, porque se você fizer isso, os que te odeiam vencerão. Eles não apenas te atacaram, eles te transformaram, te fizeram perder sua humanidade, sua capacidade de conexão genuína, sua alegria, seu coração. Mantenha um núcleo protegido. Seja estratégico, sim, seja cauteloso sempre, mas não deixe a estratégia matar sua capacidade de sentir, de confiar quando apropriado, de amar verdadeiramente as poucas pessoas que o merecem. O ódio dos outros não deve envenenar seu coração, deve apenas afiar sua mente. Então, aqui estamos. Você agora sabe a verdade que a maioria vive a vida inteira sem aceitar. Você é odiado, não por todos, não o tempo todo, mas inevitavelmente, silenciosamente, por mais pessoas do que você imagina, muito mais pessoas que você poderia imaginar. E estranhamente a liberdade nessa verdade. Quando você para de acreditar que é universalmente amado, você para de viver para agradar. Quando você entende que inveja é inevitável, você para de se diminuir para caber nas expectativas alheias. Quando você aceita que máscaras existem, você para de confiar cegamente e começa a observar com clareza. A verdade te liberta não porque é bonita, mas porque é real. Você pode finalmente parar de desperdiçar energia tentando conquistar quem já decidiu te odiar. Pode parar de tentar ser perfeito para evitar críticas, porque críticas virão de qualquer forma. Pode parar de pedir aprovação de quem nunca te aprovará sinceramente. E com toda essa energia recuperada, você pode focar no que realmente importa. Construir algo sólido, alcançar seus objetivos reais, cercar-se de pessoas que importam de verdade, viver de acordo com seus próprios padrões em vez dos padrões impossíveis de uma sociedade hipócrita. Então aqui entra a última e talvez a mais importante pergunta. O que é melhor? Ter sucesso e ser odiado ou ser medíocre e ser amado? Ser odiado por viver plenamente é infinitamente melhor que ser aceito por viver pela metade. Porque no final da sua vida você não vai se lembrar das pessoas que te odiaram. Vai se lembrar das coisas que conquistou, das barreiras que quebrou, da versão de si mesmo que teve coragem de se tornar, dos seus sucessos e conquistas, apesar de tudo. O ódio dos medíocres é como aplausos. Sim, o ódio dos medíocres é o aplauso para os corajosos. Quando você entende isso, verdadeiramente entende isso, algo muda. Você para de andar com medo, para de olhar para os lados esperando aprovação, para de se retrair para não incomodar. Você se levanta completamente e que venham as flechas, porque você finalmente entendeu que apenas alvos que se movem, que crescem, que importam, são alvos dos atiradores, e você prefere ser alvo em movimento do que espectador invisível. Então essa é a sua escolha. Você pode gastar sua vida tentando evitar o ódio inevitável, tornando-se pequeno, seguro e irrelevante. Ou pode abraçar a realidade de que a grandeza tem um preço, que destaque atrai oposição, que sucesso gera inveja. E mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que será odiado, você escolhe subir e seguir em frente mesmo assim. Não porque é fácil, não porque é justo, mas porque a outra alternativa é muito pior. A outra alternativa é olhar para trás na sua vida e perceber que você deixou de ser quem poderia ter sido, porque tinha medo do que diriam, do que sentiriam, de como reagiriam. E naquele momento final, quando você está sozinho com seus pensamentos, as opiniões dos outros não importarão mais. O ódio deles já terá sido esquecido, mas seus arrependimentos permanecerão. Então a escolha é ser amado por uma vida pequena ou ser odiado por uma vida extraordinária. Mas entenda que se você escolher o extraordinário, você não estará sozinho. Todos os grandes que vieram antes de você carregaram o mesmo fardo. Foram odiados, foram invejados, foram atacados e ainda assim persistiram porque compreenderam algo fundamental. O ódio dos medíocres é inevitável, mas é temporário. As críticas dos invejosos são barulhentas, mas são vazias. Os ataques dos ressentidos são frequentes, mas são ineficazes contra quem está verdadeiramente fundamentado.
Você não precisa da aprovação deles, nunca precisou. E uma vez que você internaliza isso completamente, uma vez que você se liberta dessa necessidade doentia de ser amado por todos, você se torna imparável, porque agora você joga um jogo diferente, não está mais competindo por likes, por elogios superficiais, por aceitação temporária, está construindo algo real, duradouro, significativo. Enquanto eles gastam energia te odiando, você gasta energia construindo, e no longo prazo, construtor sempre vence destruidor. Então, quando você sentir aquele olhar estranho, aquele comentário ácido, aquela energia negativa vindo de alguém, não se abale. Sorria internamente, porque você sabe algo que eles não sabem. Você sabe que o ódio deles é confissão de inferioridade. É a admissão de que você tem algo que eles querem, mas não conseguem alcançar. É reconhecimento disfarçado de rejeição. E armado com esse conhecimento, você se torna invencível. Não porque é impossível te machucar, mas porque você entende o jogo, conhece as regras, vê através das máscaras. Você se tornou aquilo que poucos têm coragem de ser. Alguém que vive completamente e em sua plenitude, independente da aprovação alheia, imune ao veneno da inveja, consciente do preço, mas disposto a pagá-lo, porque você finalmente entendeu a verdade mais libertadora de todas. Eles vão te odiar de qualquer forma. Então você pode ser odiado sendo pequeno, ou você pode ser odiado sendo grandioso. A escolha sempre foi sua. E agora que você conhece a verdade, o que você vai fazer com ela?